Olá, olá, olá. Esperar o pessoal ir entrando pra gente ir conversando. Por que que o meu bebê está despertando? Essa é uma grande questão, né? Acho que na casa de muitas pessoas, quando é um bebê que acorda várias vezes. Vamos olhar pra isso? Vamos entender isso? Quem tá no grupo do WhatsApp, tá recebendo lá os conteúdos, colocando em prática, entendendo melhor o motivo pelo qual a criança acorda, como é que a gente ajusta? Isso pra mim é muito importante que vocês entendam. Ter a informação é essencial. Quando a gente tem a informação, a gente se sente seguro para agir. Quando a gente não sabe ao certo, fica muito mais difícil, tá? Ó lá, já tô mandando perguntas, ó. A Larissa tá me perguntando, bebê de 1 ano e 4 meses, 1 ou 2 vezes na madrugada, posso tirar a mamadeira? Com certeza, Larissa. Mas nós vamos entender melhor o motivo pelo qual essa criança desperta. A Mari, estou exausta, bebê salto do 4º mês, acorda de hora em hora. Medo disso nunca acabar. Ó, o bom Ariusto. Ótimos conteúdos, por sinal. Obrigada. Camila, 9 meses, despertar de 2 horas da madrugada. Vou começar a conversar com vocês, tá? Explicar um pouquinho esses pontos que as mamães trouxeram aqui. Camila trouxe, teve uma outra mãe que trouxe aqui a questão do salto. Eu queria conversar um pouco com vocês. Vou iniciar, tá? Queria pedir, antes de tudo, que vocês compartilhassem a live com mais famílias. É uma forma de levar o meu trabalho, de levar a informação, tá? Então é uma troca. Tô aqui, vou trazer um conteúdo para vocês, para que vocês possam sair e ajustar as coisas e vocês compartilhem com outras mamães que vocês conhecem, tá? Gente, vocês estão aqui, vocês me conhecem. Sou Fernanda Carreiro, sou fisioterapeuta, estudei sobre tudo, né, na minha primeira maternidade. Me esbarrei com o sono da Diana, sem saber nada. Sem saber que era preciso organizar certas coisas para que o sono fluísse bem. Achei que era algo natural, que as coisas fossem acontecer. E não é tão assim. A gente precisa entender um pouco princípios importantes sobre o sono para que a gente possa assumir o nosso papel como mãe, como pai, de trazer essa organização na vida dos nossos filhos, tá? Quando a gente olha para os despertares, é a pontinha ali do iceberg, né? E a gente precisa mergulhar nesse mar e entender o que tem por trás disso tudo, tá? Quando a gente olha ali para baixo, a gente vai ver, às vezes, uma rotina que está desajustada. De uma criança, por exemplo, a amiga trouxe aqui, eu não vou lembrar o nome, tá? De uma criança que fica acordada 2 horas na madrugada. Uma criança ali já, acho que com 9 meses ali. Gente, uma criança que tá ficando 2 horas acordada com grande frequência, provavelmente é uma criança que tá dormindo muito durante o dia. Ou então que tá fazendo uma soneca muito desarrumada, a soneca da tarde muito próximo do momento de adormecer. E aí ela tem meio que como um período de insônia e passa 2 horas acordada durante o dia. Ou você vai falar, não é isso que acontece. As sonecas são no limite, não é isso. Eu vou dizer que talvez seja uma questão da forma que a gente age no meio da madrugada. A noite é pra dormir. Eu não fico falando, eu não saio do quarto. Eu conduzo que é noite e eu vou te ajudar a voltar a dormir. É isso, tá? Muitas vezes a gente se perde. E aí eu tô dizendo, quanto mãe também, eu já fui pra sala com a Diana às 2 da manhã. E já fiquei com ela acordada, sei lá, 2 horas da madrugada, com ela engatinhando na minha sala, pra depois ver o sinal de sono e tentar colocá-la pra dormir de novo. Tudo errado. Por que eu fiz isso? Porque eu não sabia. Porque eu tava desesperada, porque eu não aguentava mais, né? Então, não é normal esse despertar tão longo, tá? Quando a gente fala sobre esses despertares, a gente precisa entender, primeira coisa, tá? Você tem um ambiente de sono bem ajustado, né? E eu postei um reel sobre isso e todo mundo que eu converso, que eu falo de ambiente de sono, a mãe diz assim pra mim, não, tem uma... coisa de nada, é uma luzinha que... Gente, não é coisa de nada. Mínima luz que entra no quarto tá errado. A noite é breu. Para de minimizar o problema, tá? É uma coisa tão fácil de ajustar, escurece esse ambiente.
Ai, meu filho tem medo de escuro. Gente, criança não tem medo de escuro. Quem fica com paranoia na cabeça é a gente. Olha só, tô dizendo assim, bebê de 6, 7, 8 meses, dentro da barriga era escuro. O que acontece é que muitas vezes quando a gente entra dentro do quarto a criança chora, mas é porque ela entende que daqui a pouco ela vai dormir. Não é porque ela tá com medo do escuro, diferente de uma criança de 3 anos que já pode, de fato, validar medo, né? Mas uma criança de 6 meses, não. Dormir é no escuro, isso é saúde de sono, isso aí é inegociável, tá? Isso é inegociável, inclusive para nós adultos, tá? Ambiente de sono, então, tem que ser ajustado com escuro, tem que estar fresco. Ai, meu quarto não é fresco. Liga o ar-condicionado, coloca o ventilador, diminui a roupa da criança, tem que estar fresco. É fisiológico, para de teimar. O corpo precisa baixar a temperatura para conseguir dormir. Ai, será que meu filho desperta por calor? Pode despertar, pode sim. Tá? Então ajusta isso, é fácil de ajustar, ajusta, escuta o que eu tô falando, tá? E o ruído branco? Porque, mas ele tem que acostumar. Não, às vezes não acostuma, né? Na grande maior parte não acostuma. Eu não acostumo, eu acordo com barulho. Pega a criança em sono leve, a criança vai acordar. Então, use o ruído branco, é um som contínuo, deixa baixinho, é só pra criança não acordar com o estímulo que tem de fora. Eu não consigo garantir que fique sempre silêncio. Mas eu consigo garantir usar o ruído branco e não ter um som abrupto e essa criança se desperta, tá? Escuta o que eu tô falando. São alterações extremamente simples que fazem muita diferença. Foi visto isso? Ajustou isso? Agora vamos... Aquilo que eu falei pra vocês. Sono, ele é multifatorial. Não dá pra olhar pra uma coisa só. A gente precisa olhar pra criança como um todo, né? Quais podem ser os outros motivos dos despertares da criança? Olha, uma rotina desajustada pode fazer com que essa criança se desperte, tá? Esse é um ponto. E é um ponto que precisa ser cuidado. A primeira coisa que eu falo é, cara, pega um papel, pega uma caneta e anota. Cria uma previsibilidade. Criança precisa de previsibilidade. Cria uma previsibilidade na hora de começar o dia. Relógio biológico ajustado, gente. Precisa ter essa organização. Entenda qual é o sinal de sono. Sobrancelha vermelha, a mão começa a puxar a orelha. Gente, anota o que eu tô falando pra vocês. Anota, porque olha aqui, isso aqui tem ouro. E não adianta você falar assim, eu ajusto a rotina e eu não olho pro ambiente de sono. Não dá. Você quer bons hábitos de sono, tem que ajustar tudo. Não dá pra fazer uma coisinha e não fazer a outra. Não funciona. Não. Larissa, nós vamos falar sobre associação de sono, tá? Calma que nós vamos chegar. Anota o que eu tô falando. Anota pra vocês não esquecerem. Porque pra mim isso é óbvio. Mas pra vocês talvez não seja tão claro assim. Então anote pra depois vocês pensarem no que eu tô falando aqui. Pra que vocês consigam entender na casa de vocês e consigam corrigir. Essa live aqui tem ouro. Tem ouro pra vocês ajustarem, tá? Não é que eu tô falando que tem ouro e é mágico, que vocês vão fazer assim, ó, e vai ser muito fácil. Não é assim, né? É algo que que demanda esse cuidado, que demanda a gente assumir esse comando. Claro, como tudo na criação dos nossos filhos. Porém, ajustado, porém, a gente pegando essa rédea, vai dar certo. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Anota a rotina, não é, gente, pelo amor de Deus, não é pra gente anotar a rotina achando que um dia vai coincidir sempre exatamente soltando o cronômetro do relógio com um outro, porque não vai, gente, não é assim, a gente tá falando de um ser humano. Mas quando a gente anota, a gente tem previsibilidade nas coisas, a gente entende que o horário previsível para aquela criança começar o dia é tal horário, para finalizar o dia é tal horário, e aí a gente vai trazer essa organização. O bebê precisa de 10 a 12 horas de sono noturno. Fernanda, até quando que meu filho vai precisar dormir de 10 a 12 horas de sono noturno? Gente, sempre. Até próximo ali da adolescência. A Diana tem 7 anos e a Diana dorme 12 horas, de 11 a 12 horas de sono noturno. 8 horas para criança é muito pouco. Escuta o que eu tô falando para vocês. Então, 95% das crianças são matutinas. E começa um dia muito cedo. Não adianta colocar para dormir mais tarde, que vai acordar mais tarde. Isso é uma balela. Normalmente vai acordar no mesmo horário. E aí, então, o que eu preciso é permitir que essa criança faça um descanso de 10 a 11 horas de sono. E como é que eu faço isso? Eu faço isso colocando essa criança para dormir mais cedo, tá? E aí, vocês vão anotar o quê? O horário de soneca. Meu filho mostra sinal de sono, sobrancelha vermelha, a mão começa a puxar a orelha, esfrega a cabecinha, nada mais tá bom. Meu filho demonstra ali, vamos pôr, com 2 horas acordado. Então essa janela de sono, o tempo acordado é de 2 horas. A gente achando essa primeira janela de sono, as outras tendem a ser um pouco mais longa. Escuta, presta atenção nisso que eu tô falando pra vocês. Uma criança que pica a noite inteira, que acorda
uma criança que acorda inúmeras vezes, tem um relógio biológico tudo meio bagunçado, sabe? Tudo meio desorganizado, sabe? E então, às vezes, a gente não consegue ter tanta clareza nessa janela de sono. Então, por esse motivo, eu gosto de passar a tabela, tá? Para que nesse início do ajuste, a gente tenha essa sabe, tem ali de fora um pouco essa organização, né? Tem a ideia mais ou menos do que é preciso que aconteça, o que seria legal que acontecesse. Diferente de uma criança que já está num bom padrão de sono, que já tem aí uma janela de sono meio que dentro do que é esperado. E é óbvio, é claro que eu preciso respeitar a individualidade de cada um. Então, tem a tabela que eu passo. Eu passo, tem aqui, ó, no meu Instagram tem, no meu e-book tem, na consultoria eu passo. Tem essa tabela na mão, tá? Mas tenha também entender os sinais de sono do seu filho e anotar as coisas. Porque quando a gente não anota, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo. E aí a gente fica naquilo, eu acho. Que eu acho? Eu acho o quê, gente? Quando eu tenho anotado, eu sei o que está acontecendo ali. Isso é muito importante, tá? Sabe uma coisa que eu queria pontuar aqui com vocês? Eu já falei sobre isso nos stories. Eu falo sobre isso nas consultorias diariamente. E é algo que às vezes não fica tão claro. Meu filho não tá com sono. Olha, ele tá correndo pra um lado e pro outro, ele tá agitadíssimo. Tem um meme que eu já postei sobre isso. Sabe aquela criança muito agitada? Uma criança muito agitada, muitas vezes, é porque já passou do ponto do sono. Ela já tá exausta. E aí a mãe tá achando que ela nem tá com sono. E aí vai prolongando cada vez mais a hora dessa criança dormir. Quando essa criança vai dormir, ela tá exausta, ela tá passada, ela não tá mais aguentando o corpo dela. E aí é muito difícil dessa criança ter um sono de qualidade. Então, gente, por favor, se atentem a isso, porque muitas vezes a gente deixa o sinal de sono passar e leva o nosso filho para dormir quando o nosso filho já está exausto. Tá? Então, se atentem, tenham essa tabela em mão para que vocês possam ir organizando. Não é para soltar cronômetro, mas é para que vocês entendam melhor as coisas, tá? Então, uma rotina desajustada faz com que essa criança tenha vários despertares, tá? Então, aqui na live nós já falamos sobre ambiente de sono desajustado pode fazer com que essa criança tenha despertares. Rotina desajustada pode fazer com que essa criança tenha despertares, tá? Rotina alimentar também desajustada também pode fazer com que o seu filho tenha vários despertares. Uma criança que não tem uma certa organização, tanto na mamada, quanto às vezes na alimentação mesmo. Por isso que no início de vida eu digo, olha, anota os horários de alimentação também, para que a gente... Olha a Jéssica falando que não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. A gente vai falar, esse já tentei de tudo é o grande problema, é um grande erro, tá? Já tentei de tudo eu vou falar sobre isso. Então, assim, anote os horários de alimentação, porque isso vai trazer, nesse momento, uma organização mental na gente. A gente tá em privação de sono. Às vezes a gente não sabe direito que hora que essa criança mamou, quanto mamou, se comeu, se não comeu. Anota. Mas eu vou ter que ficar refém de anotar sempre. Cara, anota até se organizar as coisas. Depois você para de anotar se você, achar que você já tá segura pra isso. Mas no começo anota, porque senão a gente de fato se perde, tá? E aí, gente, é o seguinte. Quando a gente fala isso aí que a amiga falou, eu já fiz de tudo. Eu já fui a mãe que fiz de tudo. Eu me lembro da Diana. Diana foi uma criança que o sono dela foi assim, ó. Eu tive que, pra conseguir organizar. Na minha privação de sono, no meu cansaço, eu fazia de tudo. Uma hora eu tentava balançar, aí eu ficava ali 5 minutos, ela chorava, não funcionava. E aí eu tentava dar uma mamar, tentava um pouco também, não funcionava, eu mudava. E aí eu colocava ela na bola de pilates, e aí eu botava no carro, e aí eu fazia isso na hora de dormir. Mas aí eu não entendia que eu tinha que também organizar esses outros 2 pontos que eu conversei com vocês agora, que é o ambiente de sono e que é a rotina. Então, olha só, pra vocês que já têm em mente, já tentei de tudo, nada funciona, meu filho não gosta de dormir mesmo, tem que aceitar, quando ele tiver, 3 anos ele vai dormir. Para de falar isso, para de ficar nesse lugar, assume o que precisa ser feito e faz. É fácil? Não, cara, é difícil pra caramba, eu sei disso. Eu sei porque eu tô cansada, eu sei porque muitas vezes é muito mais fácil eu ofertar ali o peito pra que essa criança durma, eu sei disso. Me cobrem se eu não falar até o final da live, me lembra de falar sobre os saltos.
tá? Me lembra. Eu vou falar, eu não vou esquecer, mas se eu esquecer, vocês me lembram, por favor. O que tem que fazer é o seguinte. Cria uma organização, cria um ambiente de sono organizado, cria rotina organizada, tá? Organizado isso, vamos mudar a forma de adormecer. Mudança da forma de adormecer é muito difícil. Por vezes essa criança vai protestar. E aí você pensa assim, vai protestar porque estava acostumado com uma outra forma. Mas a gente precisa mudar, porque sono é cíclico. O filho da fulana dorme mamando e dorme a noite inteira. Beleza? O meu filho dormia mamando e acordava inúmeras vezes. Então, pro meu filho dormir mamando não está funcionando. Meu filho dorme ninando e depois precisa ser ninado. Pro meu filho não está funcionando. Veio uma mãe que falou agora, não vou lembrar o nome dela, acabou de falar aqui, ela disse assim, eu troquei o peito pela mamadeira. Pois é, você trocou o peito pela mamadeira, não adianta. A gente precisa entender que o sono ele precisa iniciar com mais autonomia, sem depender de algo, sem depender de sucção no seu caso. Eu atendi esses dias uma família que a criança não dormia mais mamando no peito, mas dormia sempre que acordava e sempre para dormir precisava tomar um copo de leite. Quer dizer, era como se fosse um ritual ali que induzia o sono. Então vamos tirar isso, vamos limpar isso. E é importante que a gente tenha uma estratégia em mãos, porque a criança vai protestar. E a gente tem que estar seguro de ter esse plano aqui na mão para não fazer uma lambança, igual essa amiga falou que fez, de tipo, tirei o peito e coloquei mamadeira. Não resolveu nada, né? Então, o que eu talvez até alivie um pouco, porque outro pode dar mamadeira, mas não trouxe autonomia, não trouxe melhora no sono, que era o esperado. Então, coloquem na cabeça de vocês que a gente precisa ir limpando o pegar no sono para começar. Então, já ajustei rotina, já ajustei ambiente de sono, vamos mudar essa forma de adormecer? Foi criado um ritual para sinalizar para essa criança o que é que vai acontecer? Foi. Então vamos lá, dorme mamando, vamos fazer a troca, vamos trazer pro colinho. Ai, que delícia dormir no colinho da mamãe. Claro que essa criança vai protestar. Tava acostumada a dormir, ó, vai protestar. Vai estar no colo da tua mãe. Ai, mas meu filho chora muito. Eu vou te falar, depende muito do temperamento da criança. Mas tem criança que adormece com esse direcionamento de um colo bem apertadinho muito rápido, tá? E tem criança que não, que demora. A minha Diana, pra eu tirar a associação do peito, levou 50 minutos chorando, assim, por algumas noites, no meu colo. Ai, sua filha é traumatizada, vai tomar... Escuta, tava chorando porque ela tava habituada a dormir. E eu disse, não, vai dormir no meu colo agora. Mamãe tá aqui. E ela chorou. Mas ela tava no meu colo, tá? Ela tava no meu colo. Ela tava no colo da pessoa que mais amava ela, que não tava negligenciando nada e que já sabia que todo o restante estava ajustado. Tinha uma rotina ajustada, tinha um ambiente de sono ajustado. E naquele momento, tava eu ali, junto com ela, pra ensinar ela que ela podia dormir de uma forma diferente. Aí vem a pergunta, é fácil? Claro que não é fácil. É muito difícil. Tinha o meu cansaço, tinha o lidar com estar com ela ali no meu colo, chorando, e eu sabendo que, de alguma forma, eu tinha o que ela queria, que era o meu seio, para que ela pegasse no sono. Mas aí a pergunta é, tava funcionando? Não tava. Tava muito difícil. Ela precisava sugar para dormir. Ela acordava várias vezes. Não tava legal para ela, não tava legal para mim, não tava legal para ninguém. Então foi aonde eu disse, olha, chega, nós agora vamos adormecer no colo da mamãe. Fiz uma troca? Fiz. Eu troquei pelo dormir ninando. Tem família que prefere já bancar o colo parado. Eu, naquele momento, eu troquei. Até para que eu me sentisse fazendo algo por ela, né? Porque tem muito uma questão emocional nossa. E vem cá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não vem me falar que vocês vão fazer assim, ó. Ai, eu vou tentar um pouquinho do que a Fernanda falou. Eu tô aqui, né? Ó, lembra que eu falei pra pegar a caneta na mão? Eu tô anotando o que a Fernanda falou que tem que fazer. E aí eu vou tentar um pouquinho. Pra ver como é que vai ser. Mas se não der... Cara, se você vai fazer essa mudança, você precisa estar consciente de que vai ter protesto e de que eu, quanto mãe, preciso estar muito determinada,
ou do pai, é óbvio que todo mundo está envolvido nesse processo, para que a gente passe uma mensagem consistente e segura para a criança. É uma bagunça quando eu tentei um pouquinho que ele não adormecesse mamando, mas aí ele chorou tanto. Eu voltei pro peito e no fim ele dormiu mamando. Escuta, o que você ensinou? Entende? Se já mamou, se já se alimentou, se de repente essa criança já nem tem mais idade né? Não tem mais uma necessidade, porque eu atendo crianças de 2, de 3 anos, né? Assim como eu atendo bebês de 4 meses, de 3 meses. Mas assim, ó, eu vi que já mamou, acabou de mamar, encheu a barriguinha. A necessidade que a criança tá tendo, tá chorando porque tá acostumada até dormir. Então assim, é um protesto. Eu vou ter que trocar, eu vou ter que trazer pro colo, eu vou ter que acolher de uma outra forma. Só que, primeiro é importante que a mãe ou que o pai, quem for conduzir, esteja decidido e que se sinta acolhendo a criança de uma outra forma, que não seja no peito. Porque muitas vezes a gente, estou falando para vocês quanto mãe, né? A gente, enquanto mãe, tem muito desejo de mudar o sono dos nossos filhos. Só que a gente não quer assumir o que precisa ser feito para que haja mudança. E aí não dá. Eu falei isso com uma mãe ontem. Quando a gente fecha o processo de 60 dias, a gente tem uma conversa dentro de 30 dias. Uma outra videochamada, né? Tem um acompanhamento diário pelo WhatsApp, mas também tem uma segunda videochamada. E aí eu disse pra ela, olha, eu não faço milagre, tá? Eu trago as ferramentas, eu trago a proposta, e eu digo que é natural, como você vai acolher, só que você precisa assumir isso, você precisa criar essas redes, você precisa se sentir de fato acolhendo o teu filho, entendendo que você não tá fazendo mal pra ninguém, né? Agora, enquanto tiver aquela coisa de, eu queria que ele dormisse, mas assim, eu não quero também que ele chore, porque ele tá acostumado a dormir mamando. Entende? Não dá. Feita a mudança de agora eu durmo ninando, né? A gente não dorme mais, a criança não dorme mais mamando. A gente vai reduzir o ninar. Vai dar colo parado. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu tenho tendinite no punho. E quando eu fiz esse processo, quando eu trouxe a Diana pro meu colo, a tendinite atacou, né? Ficou a 1000, porque a Diana era braba, segurando ela aqui assim, ó, no meu colo, ninando, e ela jogava o corpo pra trás, e já pesada, porque tinha 10 meses. 9, 10 meses, não lembro direito. E foi muito difícil, e aí a minha tendinite acabou de novo, né? E aí um dia eu pensei assim, né? Nesse processo eu pensei, não dá mais. Ela ainda não aceitava o colo parado, eu tava tentando diminuir de forma gradual, que é a forma que eu ensino de balança um pouquinho enquanto a criança chora, para e senta. Balança um pouquinho enquanto a criança chora, para e senta. Não evoluía, cara, não evoluía. A Jéssica disse assim, é muito cansativo. Não, cara, super concordo com você, Jéssica. É cansativo demais, claro que é. Só que eu preciso pegar essa rédea e dizer, nós vamos passar por esse processo. Porque nós vamos melhorar. É isso, tá? Não dá pra ir, porque quanto mais vai levando, pior vai ficando. E mais cansada a gente vai ficando também, sabe? Eu lembro que eu falei assim, um dia eu cheguei, eu tava assim com a Diana ninando ela no colo um pouco, e tava muito desrespeitoso pra mim, porque eu tava doendo muito. Eu sentei. E aí, pra parar o corpo, cara, ela chorou, mas ela chorou. E aí eu pensei assim, tá no meu colo. E aí ela chorou tanto, e aí eu pus ela um pouco no berço, assim, pra eu poder respirar, e aí eu peguei ela no colo de novo. E aí eu disse, olha, tem o colo, ou tem parado, né? Ou tem o berço. E aí quando ela foi aceitando esse colo parado. O berço ainda não era possível. Tipo, o berço era algo assim, ó, inacessível. Era algo muito distante. Então eu banquei o colo parado. Quando ela começou a dormir no meu colo parado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a oportunizar para ela o berço menos adormecido. Sabe aquele ponto que, se eu colocar, ela vai acordar? Era o que eu fazia. E é o que eu indico. Põe. Se acordar e chorar, eu pegava no colo. Se não chorasse, eu deixava ela explorar o berço. E aí eu fui oportunizando. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava... Porque assim, né? Foi todo um processo que hoje passa o filme na minha cabeça. A Diana só dormia mamando. Quando ela aceitou dormir no meu colo, ela deitava no meu colo e dormia. Foi assim, transformador na minha vida. Porque eu falei, nossa... óbvio que teve um momento que teve muito choro, mas depois ela começou realmente a ser acolhida, a se sentir acolhida no meu colo. E as coisas foram caminhando. O dia que ela foi acordada pro berço, eu tinha um casamento. Olha que doida, eu tinha um casamento. Aí eu deixei ela, fui pro casamento, voltei, amamentei ela. Eu moro numa cidade super pequena, né? Amamentei ela.
Tirei ela acordada, e aí assim, naquele ponto, vou tentar. Pus ela no berço, no que eu pus ela ficou. E deu uma exploradinha no berço e dormiu. Eu saí realizada, porque eu estava ensinando algo que é muito importante para minha filha. E aí é lógico que ao longo de todo o período da vida dela, eu fui incentivando cada vez mais. Então, é essa orientação que eu passo. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Em alguns momentos a gente vai lidar com muito protesto da criança. Mas é um processo que eu estou ensinando algo para que eu saia desse lugar que eu estou hoje, na qual ninguém está dormindo bem, no qual está uma grande bagunça. Quando me perguntam assim, você acha importante a autonomia? Acho essencial. Porque se você não ensinar, em algum momento a conta vem. A criança que dorme mamando, mas que dorme a noite inteira, em algum momento você vai precisar desmamar e a conta vem. A criança que dorme em algum momento vai dar errado. A autonomia é importante. E assim, é libertador para a criança e para a mãe. Então, sim, é muito importante ensinar. É abandono? Claro que não. Óbvio que não. Até porque abandono gera insegurança. Criança insegura não dorme bem. Então eu preciso gerar segurança, preciso estar presente. Só que eu preciso ir diminuindo o que induz o sono da criança. De novo, é fácil? Não é. É, por sinal, muito difícil, porque envolve a nossa privação de sono. Só que é possível quando a gente tem as ferramentas corretas, quando a gente entende de onde a gente está, para onde a gente quer chegar e faz todos os ajustes necessários juntos. Quando a mãe diz assim pra mim, já tentei de tudo, provavelmente ela tentou um pouco, e ela não ajustou as outras coisas, sabe assim? Então eu preciso estar com tudo muito bem alinhado e firmemente colocar as coisas em prática, para que haja essa mudança, para que a criança olhe para essa nova forma que está sendo ofertada e também se sinta segura. Porque se essa criança não se sentir segura, como é que vai ser? Ela precisa se sentir segura. Eu, quanto mãe, quando vou lá ofertar isso, preciso me sentir segura de estar ofertando isso, tá? Outras coisas que trazem despertares no sono, mesmo uma criança com bons hábitos, é uma nova habilidade acontecendo. Ou uma doença, uma criança congestionada, uma criança que vai acordar mais, mas essa doença vai passar e essa criança, né, bons hábitos estão ali, vai voltar a reinar, né? Essa questão do salto, alguém me mandou no começo aqui da live a questão de salto, sabe? Eu vou falar pra vocês o que eu acredito. Eu já falei sobre isso, no meu e-book tem. Hoje fala-se sobre a regressão dos 4 meses, a regressão dos 9 meses, enfim, cara, não dá pra eu falar como que a criança vai reagir em determinado momento da vida dela e nem o quanto isso vai impactar no sono, sabe? Ou quando isso vai acontecer. Não faz sentido. O que eu acredito é assim. A gente tem sinapses cerebrais. Então essa criança tá aprendendo a rolar. Cara, é maluco rolar, imagina. Rolar, blá, blá, e aquele movimento meio descoordenado, blá, e rola. Né? Isso pode, não é que vai, mas pode, escutou? Pode impactar no sono, né? E aí, mas vai ser pontual, é assim, 4, 5, 6 dias e vai passar. Agora, nesse momento, muitas vezes, a gente fica desesperada, balança, dá mamadeira, dá chupeta, dá peito, inúmeras vezes. O rolar já se tornou normal, essa criança nem liga mais para aquilo, mas o hábito ali, que naquele momento de desespero eu coloquei, às vezes ficou. E aí é esse hábito que eu vou ter que no fim de tudo precisar olhar de novo e precisar reorganizar. Vocês entendem? É muito característico a criança começar a rolar no berço e aí começar a se acordar, porque fica maluca, né? Quando o Pedro começou a rolar, o que eu fiz foi colocar uns rolinhos bem apertadinhos nele pra não deixar ele rolar. Porque quando ele rolava, ele não seguia dormindo, ele acordava e ficava muito agitado. Então eu deixei ele bem apertadinho no berço. 2, 3 semanas até melhorar esse hábito, né? Até entender esse hábito, até parar de ter essa agitação. Depois eu soltei de novo o berço. E aí ele rolava. No que ele rolava, ele ficava aí, porque não era mais algo novo, não gerava essa agitação dele. E aí veio o questionamento. Então quando eu rolar, eu preciso desrolar? Olha, eu sou físio, né? Eu parto do princípio que quando a criança rola, ela tem sustentação cervical.
né? Estando num berço seguro, você não precisa ir lá desrolar, entendeu? Agora, vale aí conversar com o teu pediatra e ver qual que é a orientação dele, né? Mas, mediante a criança aprendeu a rolar, o berço estando seguro, já existe uma sustentação cervical no sentido de segurança, sabe? Eu me sinto tranquila quanto a isso, tá? A angústia da separação pode impactar? Olha, até pode, né? Porque é aquele momento que a criança tá aprendendo a andar, andar não, normalmente engatinhar, né? Só que olha só, vai acontecer a angústia da separação só à noite. Então, muitas vezes a gente fica se escondendo atrás das coisas e eu não gosto. Então, assim, hoje eu falei isso com uma mãe. O bebê tá com tudo, gente, tá resfriado. Então tá, assim, ó, completamente congestionado, coitado. E tá com o dente nascendo. Eu tenho desconforto ali. Por vezes essa criança, principalmente quando não tem um bom hábito, vai se acordar mais e vai precisar de mais ajuda. Diferente de quando essa criança tem uma certa autonomia, porque ela consegue se ajeitando, né? Até pra isso é maravilhoso, né? Mas como ainda não tem, a gente tá conquistando, o que eu orientei essa mãe é o seguinte, mesmo que ele se acorde mais, tente ofertar o quanto menos. Precisa de um colo, precisa de um carinho, não precisa ficar sendo balançado, não precisa mamar 40 vezes, entendeu? Então eu oferto menos. A gente no desespero, no sentimento de, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a dormir. A gente vai colocando hábitos, né? E aí vira uma grande bagunça, que depois a gente nem sabe por que tá acontecendo esses despertares, tá? Sabe o que muitas vezes eu vejo também com relação a despertares? Que pode acontecer, assim, no início da noite ali. Ai, meu filho desperta muito, a cada meia hora no início da noite. Uma criança indo dormir muito cansada, tá? Ou um quarto muito quente, essa criança não conseguindo abaixar a temperatura para conseguir engrenar para o sono. É um ponto, tá? Despertares às 5 da manhã, pode ser sono, pode ser frio, porque é um horário que abaixa a temperatura corporal. Pode ser um ambiente de sono não tão ajustado assim, que é algo que a gente falou agora no início da live. Cuide, querida, cuide do ambiente de sono. Seja chato com o ambiente de sono, porque é um ponto que faz muita diferença, tá? Então, quando a gente olha para os despertares dessa criança, a gente precisa olhar como um todo. E uma outra coisa que aqui eu digo, despertares que eu contabilizo, despertares que essa criança não consegue voltar a dormir. Então, despertares que essa criança chora e que, de fato, você tem que ir lá e auxiliar de alguma maneira. Ah, meu filho tá com o olho assim, ó, no berço, mas não chorou? Gente, não vou. Eu vou contar agora o que acabou de acontecer. Ele tava na soneca e eu tava almoçando, vigiando a soneca dele. Sério, tinha dado, sei lá, uns 30 minutos de soneca, ele acordou. Ele acordou, se mexeu, ele ficou uns 5, 10 minutos se mexendo e voltou a dormir. Entende? Então esse despertar eu não conto, ele se ajeitou lá e seguiu dormindo. E é assim à noite. Mesmo que a criança esteja de olho aberto no berço, eu só vou se houver choro. Senão você tem que ir. A criança tá se virando ali. Permita. Você não quer que teu filho tenha autonomia? Então dê espaço a ele, tá? São pontos importantes. São pontos simples, sabe? Quando entra na nossa cabeça e quando a gente entende qual ferramenta usar. Não é mágico, tá? Não é um pirim-pim-pim que vocês vão colocar em prática e que pronto, vai resolver. Não é assim. Exige, de fato, a nossa consistência, a nossa organização, né? De fato existe. Mas a gente precisa assumir essas rédeas. Não dá pra ficar nesse lugar levantando essa bandeira de que meu filho dorme mal mesmo, meu filho não gosta de dormir. Sai desse lugar, por favor. Então, normalmente, são esses os motivos pelo qual a criança desperta. Só que não adianta você falar, eu quero resolver o despertar, se você não olhar como um todo, se você não olhar para essa rotina, se você não olhar para esse ambiente de sono, para você não olhar para essa forma de adormecer, não vai resolver. Não vai resolver, tá? Então é olhar como um todo. Hoje tem o último áudio do grupo do WhatsApp, gratuito, tá? O último áudio dessa semana a gente falou sobre várias coisas, e hoje é o último áudio. Queria falar que quem tá aqui na live, que não tá lá, depois sai, entra lá, tem na Linktree, tá? Não é mágica. Os hábitos, depois que dá certo, vira rotina e hábitos fixos. Exatamente, Ana, é isso, é sobre isso. Não é um processo fácil, porque é cansativo mesmo, sabe? Mas é importante demais. E depois fica leve.
né? Depois fica muito leve. É igual a alimentação. Eu falo, o trabalho ele é muito próximo de uma nutricionista, sabe? Você vai na nutricionista em busca de algo, né? Normalmente. Ou por uma questão de perca de peso, ou mesmo para se alimentar melhor por uma questão de saúde. No começo não é confortável, né? Se deixar de comer, tomar cervejinha todo dia, né? Comer o chocolatinho. Mas quando você vai se reorganizando, é gostoso, né? É prazeroso, é leve, fica leve, né? Então, hoje tem os últimos áudios. Eu sempre tô abrindo caixinha, daqui a pouco eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Quem precisar de um atendimento mais personalizado, me chama no WhatsApp, tem ali no Linktree, eu explico certinho como que é a consultoria. Há uma facilidade na forma de pagamento. Sai desse lugar onde a maternidade tem esse peso no sono, tá? Não tem que ter. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue fazer os ajustes, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo, por ter escutado essa live. Eu vou salvar depois, vou subir ela lá no YouTube, tá bom? Já aproveita quem não me segue lá no YouTube, não é segue lá, né? Lá tem que se inscrever. Se inscreve no canal, tá? Um beijão, viu? Ana, beijão, viu?